Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o Postinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 24 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seu trabalho, igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, pastor Sil Farney, da Comunidade Evangélica de Mesquita, a pastora Cirlei Figueiredo, da Comunidade Cristã Novo Dia, o pastor Onireves Lins, da Assembleia de Deus Caminho de Milagres em Nilópolis. Queremos saudar também a volta das férias da nossa querida companheira Marcela Bastos, aqui a produtora do nosso Debate 93, voltando de justas e merecidas férias. Uma de nossas ouvintes compartilha, a Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. A partir desse texto, diz ela, fiquei na dúvida sobre meu relacionamento com não cristãos. Ainda que fuja de pessoas mais complicadas, há lugares como trabalho, universidade, van, onde a gente não escolhe quem estará ao nosso lado. Como filtrar e achar o equilíbrio nesse assunto? Você já teve bons costumes destruídos pelas más conversações? Você já se retirou de alguma conversa por não se sentir confortável com os assuntos? Endividados, hein, minha gente? Olha, segundo informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em fevereiro, 60,8% das famílias tinham algum tipo de dívida. Gente, há muita família endividada. No topo da lista de dívidas está o cartão de crédito, com 77,3%. Seguido de carnês com 16,7%, financiamento de carros com 12%. Você tem algum tipo de dívida? Se sim, com quê? Por causa das dívidas, está deixando de cumprir com outros compromissos? De quem é a culpa de tantas dívidas, hein? É do consumismo? Dos preços altos? Do desemprego? Inundações, alô São Gonçalo querida, nesta noite 38 bairros de São Gonçalo foram fortemente impactados com inundações durante as chuvas. Em alguns lugares a água chegou a 2 metros, gente, é muita água, é muita altura. Os prejuízos financeiros são muitos e um senhor identificado como José Cardoso, de 70 anos, teria morrido afogado na própria casa no bairro de Sacramento. A sua rua enche quando chove aí onde você mora? Já viveu o terror de ficar ilhado em casa ou na rua? Você já se arriscou andando pelas águas, hein? Pardais, minha gente, serão 4 novos radares da Ponte Rio-Niterói em cada sentido da rodovia, o que significa que haverá um equipamento de controle de velocidade a cada 3 quilômetros aproximadamente. Os radares terão uma tecnologia diferente da utilizada atualmente na maioria dos equipamentos. É altíssima tecnologia, minha gente, agora. Em sua opinião, radares são importantes para evitar acidentes? Há, na verdade, uma indústria de multas? Você é contra ou a favor da colocação de radares? Eu quero ouvir a sua opinião.
Não precisa dizer nada não, né? Mas vou dizer assim mesmo. É quente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Gilton de Medeiros, muito bom dia. Seja uma vez mais bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Quando a nossa ouvinte fala sobre o texto de 1 aos Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Como o senhor aplica esse texto, a temática que ela nos traz, relacionamento, conversa, diálogo? Às vezes a pessoa diz, olha, tem um trabalho, ela na van, sendo uma pessoa, no metrô, no trem, no ônibus, tem uma vizinha, tem um parente, pastor Gilton. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, amigos da mesa. Este é um tema e uma preocupação que é constante, porque nós nos relacionamos com as pessoas o tempo inteiro. Ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha, então estamos o tempo todo convivendo com pessoas. E normalmente convivemos com pessoas que não escolhemos. Convivemos com as pessoas que são das circunstâncias da vida. Como a própria ouvinte já mencionou, a gente convive com pessoas na escola, na faculdade, no transporte público, na família. Então, a verdade é que nós convivemos com pessoas com quem gostamos e com quem não gostamos, convivemos com pessoas que pensam como pensamos ou pensam diferente de nós, convivemos com pessoas que têm hábitos diferentes dos nossos ou parecidos com os nossos. E em tudo isso, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. O Senhor Jesus, que veio, como ele mesmo disse, para os que são doentes e não para os que são sãos, ele convivia com todas as espécies de pessoas, especialmente aquelas que eram tidas como de má fama. Ele estava com os publicanos, que eram os funcionários do Império Romano, que eram odiados pelos judeus. Eles estavam com as mulheres que tinham má reputação, algumas chamadas até de prostitutas, mas em meio a tudo isso, o Senhor Jesus Cristo conseguiu testemunhar, conseguiu viver, conseguiu andar de uma maneira que o seu exemplo contagiou as pessoas. Então eu aplicaria, JR, esse texto, essa recomendação do apóstolo Paulo, que até é uma citação de um dos escritores que ele lia, né? Eu aplicaria da seguinte maneira: onde você estiver, qualquer que seja o lugar, procure ser exemplo e modelo, e nunca ser aquele que copia ou que aprende ou que segue o que está sendo feito, que não é como você faz ou não é como você gostaria que fosse. Pastora Cirlei, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Bom dia, JR. Pastora, eu quero agradecer o seu bom dia, quero pedir à nossa equipe que nos ajude a nos socorrer. Este microfone, ele tá uma benção, nós vamos dar um jeito nele em breve. Vamos ouvir aqui agora sim a sua opinião. Bom dia, pastora. Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes, debatedores. Uma manhã abençoada. Bom, eu penso o seguinte: ao olhar para os evangelhos, assim como o pastor Gilton colocou, a gente percebe o caminhar de Jesus com todas essas pessoas. E a grande diferença é que Jesus influenciava essas pessoas com o poder do evangelho que vivia. Simples assim e tão difícil. Porque hoje a grande questão, muitas das vezes, dos cristãos é achar que para você viver uma vida santa, você tem que se isolar. Você tem que ter relacionamento somente com pessoas que professam a sua fé. Se você estiver com pessoas que pensam de maneira diferente de você, que têm a sua crença diferente de você, você vai se contaminar. E aí é o contrário, porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que inclui, Deus não é um Deus que exclui, Deus é um Deus de relacionamento. Desde a criação a gente vê um Deus se relacionando com o homem, e ele fala para mim e me diz como discípulo, você é sal, você é luz. Onde eu for, eu preciso ser assim. Ouvinte trazendo a sua opinião aqui, o querido pastor Sil Farney, dizendo: o cristão deve dar um bom testemunho de vida, agindo assim até mesmo quando pessoas dizem palavras indecentes, as mesmas não falarão na sua presença por respeito. É essa a opinião de um dos nossos queridos ouvintes.
Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, nosso público querido também. Então, Jota, é verdade, eu acho que você tem que ser luz, né, e sal na terra, como a pastora Cilei falou, e também como o pastor Gilton disse. E além do mais, como o pastor antecipou, Cristo, ele de fato quis se aproximar daqueles que o mundo rejeitou, era conhecido como amigo de pecadores, né, que sentava-se à mesa com pecadores. A ideia é que eu acho que o conceito de santidade está equivocado na mente de muitos cristãos, né? Eu acho que eu me santifico para me proteger do outro. Na verdade, eu me santifico para proteger o outro de mim, das minhas malignidades, né? O evangelho, ele quebrou o conceito que havia na lei de que se alguém puro tocasse em algo impuro, ficava impuro com aquilo. Quando Jesus toca no leproso, por exemplo, que pede para ser purificado, que ele foi um escândalo para a lei, né? Porque um rabi, um homem limpo, jamais deveria tocar no leproso. Mas o evangelho mostra que quando você é alcançado pela graça e toca no impuro, você não fica impuro. O impuro se purifica pelo teu toque, desde que você esteja de fato na graça. E para fechar, em cima do que o próprio pastor Gilton disse, a questão de Jesus se aproximar de todo grupo diferente, eu sempre costumo dizer que os próprios apóstolos, o colegiado apostólico é um exemplo disso, né? Tinha um publicano, tinha um pescador, tinha um zelote que era um revolucionário, quer dizer, você junta 3 classes totalmente distintas, inclusive antagônicas, no mesmo grupo de discipulado, que é o colégio apostólico. Então, a igreja precisa entender a necessidade de estar próximo de quem é trevas para ser luz. Pastor Onireves, aqui outro ouvinte dizendo, olha, nós devemos nos posicionar, não tem problema, devemos fazer a diferença no meio da multidão. Tem muitos amigos não crentes e sempre quando tem uma oportunidade, falo de Deus e às vezes até ajudo com exemplos bíblicos, conta aqui uma de nossas ouvintes. Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. O que a nossa irmã menciona aí é uma pura realidade. Eu acho que o grande ensinamento que nós temos em Marcos 16:15 é ide por todo mundo e pregar o evangelho. A pessoa, gente, só fosse para nações, cidades, lugares onde só tivesse crente. Então, o crente foi chamado para influenciar. Por isso que Jesus fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, para a gente poder dar sabor no lugar lá a quem está com a vida complicada, difícil. Nós temos que iluminar onde tiver trevas e fazer diferença. O fato nós temos que passar aquilo que Cristo nos ensinou, como o pastor falou muito bem no início, Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Cristo nos ensinou o que nós devemos fazer. Se ele comia com pecadores, nós vamos comer com pecadores. Diferente de alguns que pensam, não, aquela festa ali, a pessoa não é crente, eu não vou. Não, Jesus ia no casamento, ia na festa, ia nos eventos, andava de cidade em cidade, era criticado, era injuriado, levantavam falsas testemunhas para tentar pegar ele em alguma coisa, como é o caso que ele questiona sobre o batismo de João, né? É de Deus ou é dos homens? Então ele responde com uma outra pergunta, a pergunta que fizeram a ele, e na verdade ele ia fazendo a diferença por onde que andasse. Aqui no nosso Facebook da Rádio 93 FM, as opiniões são muitas, eu agradeço sempre o carinho dos nossos ouvintes. A Marta dizendo, olha, não, como é que ele vai pregar a palavra de Deus se ele não tiver amigos não cristãos? O que ele deve fazer é orar, pedindo a proteção a Deus para que seja revestido da armadura e não venha se desviar e ser levado por alguém que é mau. Aqui outro ouvinte dizendo, eu creio que sim, mas precisa vigiar e sempre falar de Jesus e convidar a pessoa para ir à igreja, diz a nossa ouvinte Zina. Quero agradecer aqui também ao ouvinte Andréia dizendo, olha, porque vivemos numa sociedade de diferentes crenças e temos que fazer amigos não crentes, devemos trazê-los para a igreja. E aí essa é a opinião que a nossa ouvinte traz e eu quero agradecer aqui a nosso ouvinte, mas vejo que, se não todos, a maioria está apresentando uma perspectiva evangelística. Parece que não, eu tenho que estar próximo da pessoa para pregar o evangelho e tal. Eu estou até pressupondo diante das exposições que todo mundo está pregando o evangelho, porque o que eu estou ouvindo aqui de vocês, inclusive, dos nossos debatedores, você tem que relacionar para evangelizar, Então eu estou pressupondo que todo mundo se relaciona para evangelizar, Será que isso é verdade? JR. Pé no chão, pezinho no chão. JR, a oração de Jesus pelos seus discípulos foi: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então o ponto de partida é esse: nós estamos neste mundo, nós convivemos com todas as pessoas e precisamos viver o evangelho de tal maneira que esse testemunho não seja simplesmente o testemunho de
anúncio ou de proclamação ou de falar para alguém, mas o seu modo de viver, a sua maneira de agir, o seu comportamento, o seu equilíbrio, a sua sensatez, a sua sabedoria em lidar com as questões vão falar mais alto e vão influenciar. Eu creio que a perspectiva é essa. Não necessariamente a postura daquele que diz, olha, estou aqui para compartilhar com você o anúncio do evangelho. Não é bem isso. É a sua vida vivida com fidelidade, com dedicação, com equilíbrio, com sabedoria, é que vai proporcionar e criar as situações. O testemunho produz isso, pastor, é isso? O testemunho vai ecoar de uma forma que as pessoas vão te respeitar e você vai influenciá-las? É por aí, eu acho que esse é o caminho, é a vida que você vive. Nessa linha, uma ouvinte nossa, a Marlúcia, dizendo o seguinte, olha, se você dá um bom testemunho, as pessoas te respeitam. Aconteceu comigo, eu estava no lugar, uma pessoa falou um palavrão, JR, e a outra pessoa repreendeu, disse, rapaz, respeite a senhora aí, ela é cristã. Aí, olha bem, olha que impacto bom aconteceu com a nossa ouvinte Marlúcia acompanhando a gente aqui na 93 FM. Isso mesmo, acho que primeiro é importante definir que se aproximar de alguém como amigo não tem que ser necessariamente só para evangelizar, como o pastor disse aqui, é meu testemunho. Nós temos que nos relacionar com as pessoas, relacionamento é relacionamento, é estar perto, estar próximo, ajudar quando for preciso, ser amigo. Agora, se você de fato vive a vida em Deus, como Jesus falou para a mulher samaritana, uma fonte de água viva jorra de dentro de você. Então, é impossível que alguém que de fato teve um encontro pessoal com Jesus Cristo não toque o próximo no seu relacionamento. A nossa ouvinte Vanessa, que está aqui no nosso Facebook, a participação dos nossos ouvintes muito intensa aqui também no Facebook da Rádio 93 FM. Tem 2 posts hoje ali, tem um post da pesquisa, especificamente onde você trata sobre esse assunto, também tem um post com os nossos debatedores, a foto de cada um deles aqui, você vai poder conhecê-los e também trazer a sua opinião. A Vanessa diz, o que fazer com nossos amigos não crentes? Acho que romper com eles seria uma prova de falta de amor, ou seja, não mostraria a mudança boa que Cristo promove em nós. Claro que não. A gente precisa criar, sim, relacionamentos, ter os nossos amigos, independente da fé. Eu repito, nós não podemos ser preconceituosos, porque por isso Cristo veio para todos, para os doentes, como já foi dito aqui. Então, eu me relaciono com as pessoas não com o intuito de eu vou evangelizar e vou salvar aquela pessoa, não. Amamos as pessoas. O amor de Deus, ele flui de nós. Hoje, a maioria, né? Eu moro em prédio. Então, para você ter contato com as pessoas, é complicado, não é verdade? Chega, cada um tem um horário, é difícil. Mas o ponto, quando você encontra uma pessoa lá no elevador, um bom dia que você dá, um boa noite que você dá, e daqui a pouco, quando você tem um momento para você conversar com aquela pessoa, você conversa, coisas naturais. E aí aquela pessoa cria uma simpatia por você, e aí cria-se uma amizade, e aquela pessoa começa a olhar para você. Você não está pregando, falando assim como o pastor Gilton colocou aqui, é a sua vida, o seu dia a dia, o seu estilo de vida. E recentemente, JR, na minha casa, a vizinha toca a campainha e assim a gente começa a conversar, e ela é de outra religião e eu nem falei nada. Ela sabe que eu sou cristã, mas eu respeitei. Ela falou assim, olha só, eu quero o seu Deus, porque eu não sei, mas alguma coisa assim me fez gostar tanto de você, me atraiu. E assim a gente começou a conversar de uma maneira tão natural. Mas quantas vezes eu parei para conversar com aquela mulher? Ouvinte dizendo, trabalhei em uma empresa onde a maioria das pessoas não era cristã. Sempre que eu chegava nos grupos, o tom da conversa mudava, os palavrões e a postura mudava. Sempre tinha alguém me procurando no horário do almoço para orar e aconselhar. Meu testemunho de vida mostra quem eu sou. Eles vinham a mim para ter contato com meu Salvador, diz aqui a nossa ouvinte Sandra. Aqui eu quero agradecer pela palavra e pelo depoimento aqui no nosso debate 93. Uma de nossas ouvintes diz aqui, acho que o que faz a diferença mesmo é se o cristão bem consigo mesmo, está bem consigo a ponto de não se sentir tentado a participar de determinadas práticas ou grupos. Pois o que acontece é que o grupo pode servir para satisfazer uma vontade incubada. Então o camarada tá doido para fazer alguma coisa errada, e aí o grupo oferece aquilo. Então ele não tá bem, ele não tá pronto para estar num grupo onde ele vai ser testado.
Na verdade, ele vai passar pela prova do fogo, né? Ele vai ser testado para ver se a fé dele mesmo está convicta e está baseada em Cristo. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 15 a respeito do versículo tema, ele está ali tentando defender o evangelho na questão da ressurreição, que é a base do cristianismo. Se alguém consegue refutar o que ele estava pregando, que Cristo não ressuscitou, ali ele estaria sendo influenciado por aquele grupo. Então, eu acho que quando a gente vai levar o evangelho, seja numa festa, num evento, num lugar, nós somos uma carta viva de Cristo. Então, os atos, comportamentos, pensamentos, atitudes, tudo isso conta para a gente evangelizar o outro. A gente às vezes vai pregar sem palavra alguma. Também, se a gente não tiver firme, a gente vai acabar sendo corrompido, vai acabar se envolvendo com questões alheias e, na verdade, temos que ser experimentados o tempo todo para ver se somos aprovados por Cristo. Ouvinte nossa aqui, jovem, ela diz que ela sempre se posicionou, e aí numa ocasião ela estava ainda no ensino médio, isso não tem muito tempo, um amigo dela, ela disse que ele se apresentou como homossexual, e esse amigo dela teve muita dificuldade de falar isso com ela, porque ele temia que ela rompesse o relacionamento com ele, não fosse mais amiga dele. Aí ela disse que quando ele conversou, ela disse: olha, eu discordo, você está errado, essa é a minha opinião, mas eu não deixarei você, entendeu? Quer dizer, foi o posicionamento dela, dizendo assim, enfim, quem tem que influenciar somos nós, não temos que ser influenciados pelo mundo, compartilha uma de nossas ouvintes, mas essa decisão dela, não sei se ecoa aqui, vocês concordam com ela, acham que é isso mesmo? Fala aí, pastores. Eu concordo com essa ouvinte, acho que nós não podemos discriminar, como a pastora já acabou de dizer, pastora, me perdoe agora, pastor Sirlei, ela acabou de dizer, nós não devemos discriminar as pessoas por quaisquer coisas que elas façam ou venham a dizer. Por outro lado, nós não precisamos concordar com qualquer coisa que as pessoas venham a fazer das suas vidas. A convivência não significa concordância. Convivência não significa aceitação passiva de qualquer opinião. Muitas vezes você é muito mais amigo quando você discorda e mostra para uma pessoa que ela está caminhando de uma forma errada, você mostra muito mais interesse e amor ao discordar. Então, convivência é isso, é dar sua opinião, é dizer sim, dizer não, mas não abrir mão da pessoa com quem você se relaciona. Até porque, se você abre mão dessa pessoa, ela não terá, talvez, no futuro, uma outra oportunidade de buscar em você ajuda. Você fechou o caminho, você fechou as portas. Então, esteja pronto para amar e agir e estar ao lado. É por isso que eu acho que há esse equívoco, quando se interpreta ao pé da letra as más conversações corrompem os bons costumes, dando a impressão de que o fato de alguém ser homossexual, ou ser um bandista, ou ser ateu, ou ser drogado, ou ser uma prostituta, enfim, eu não posso me aproximar dela. Conversação fala de intimidade, de concordância, de andar em meio de assuntos que não produzem nada. Agora eu tenho que amar as pessoas, como o pastor disse muito bem, incondicionalmente, respeitá-las, né? A pessoa não é obrigada a crer como eu creio, pensar como eu penso. E infelizmente muitos cristãos evangélicos realmente são preconceituosos mesmo. E o preconceito ele discrimina, ele fere, ele machuca, né? Se nós não formos includentes, não incluímos as pessoas próximas de nós, elas nunca vão ter acesso a esse evangelho. E biblicamente, Paulo também nos recomenda o seguinte: se a gente está se relacionando, está envolvido, e a pessoa diz que é crente, diz que é irmão, mas continua nas práticas mundanas, que desse nós devemos nos apartar. E não daquele que é mundano, ele não diz que é crente, mas nós sabemos que ele não pratica a mesma fé que a nossa, e ele tem comportamentos mundanos, comportamentos que são condenados pela palavra de Deus, pelas escrituras. Aí Paulo recomenda, se na verdade você estiver em companhia ou for num grupo onde o irmão fala, eu sou crente também, eu também professo a mesma fé, mas ele continuar na imoralidade, nas coisas erradas, desse você se aparta. Alguns dos nossos ouvintes citam aqui o Salmo de número 1, Salmo 1, dizendo, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E os ouvintes estão mencionando esse texto e dizendo, e aí, gente,
Como é que faz então? Se tem tanta bem-aventurança aqui, para quem não anda, para quem não se detém, para quem não se assenta, como que a gente lida com esse tópico, aplicando esse assunto a esse texto que aqui está? Salmos e Coríntios. JR, ao meu ver, aqui esse Salmos, ele não está dizendo para o cristão ele se isolar. Ele está dizendo para você não compactuar com aquilo que eles estão fazendo, para você não fazer a mesma coisa. Os zombadores, aqueles que escarnecem de Deus, você não vai perder tempo com essas pessoas. Agora, você se isolar, aqui esse texto, ele diz para você não se deter, não andar com eles, não buscar conselhos com eles, mas em momento algum diz para você não ter contato com eles. Significa que você não vai estar, eles estão ali falando a turma do trabalho, e porque eu traí minha mulher, e eu fiz isso, e você está ali concordando com aquilo. Eu acho que é mais uma coisa que, pastor Silei, que o texto do Salmo primeiro, ele é uma sequência, né? Um processo. Uma sequência. Você anda segundo conselhos, você ouve conselhos, né? De acordo com orientação, depois você se detém um pouco no caminho. O caminho é algo muito importante. O caminho não é só andar na rua. Caminho é uma expressão de opção de vida, né? Anda no caminho e depois se assenta na roda de escarnecedores. É um processo de decadência. Muito bem, companheiros, aqui quando nós tratamos sobre esses assuntos, por exemplo, quando tratamos sobre dívida, os endividados, hein? Segundo informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em fevereiro, 60,8% das famílias tinham algum tipo de dívida. No topo da lista de dívidas está o cartão de crédito. Quanta gente amarrada no bendito cartão de crédito, minha gente. 77,3% dos endividados estão endividados com o cartão de crédito. Depois você tem carnê, muitas lojas hoje de eletrodomésticos, de imóveis, elas vendem com carnê. Aí também financiamento de carros. O pessoal compra o carro e não paga o carro. 12%. Você tem algum tipo de dívida? Não é para responder, hein? Se vocês quiserem responder, fique à vontade, entendeu? Uma pergunta retórica aqui, né? Se sim, com o quê? Por causa das dívidas, está deixando de cumprir com outros compromissos? De quem é a culpa de tantas dívidas? Do consumismo? Dos preços altos? Do desemprego? Já começo com o ouvinte dizendo o seguinte: JR, eu tenho aqui no WhatsApp, olha, eu tenho dívida com o meu cartão, eu acho que a culpa seria nossa mesmo, que não pensamos na hora de comprar e quando estamos já na dívida, aí colocamos a cabeça para funcionar. Pelo menos essa é a minha opinião. O nome dele é Ricardo, tá em São João acompanhando a gente. Obrigado a você da Baixada Fluminense acompanhando aqui o nosso debate 93. E aí, companheiros? JR, a última pergunta é de quem é a culpa, mas antes de falar de quem é a culpa, eu acho que a gente tem que dizer uma palavra para quem está devendo, e a palavra é a seguinte: não perca a cabeça, não perca o controle. A pior coisa que alguém pode fazer estando endividado, estando cheio de compromissos, é perder a cabeça, porque não vai resolver nada, não vai trazer nenhuma solução, ao contrário, só vai talvez gerar decisões equivocadas. Então, se você está devendo, seja ao cartão, seja a financeira, seja quem for, a primeira coisa a fazer é tentar botar a cabeça no lugar. A segunda coisa é ver o quanto você deve. Procure fazer um levantamento de todas as suas dívidas e organize as dívidas pelo tipo de credor. É cartão de crédito? É financiamento bancário? É financiamento de automóvel? Separe as suas dívidas. São as suas compras mensais. E depois você vai tentar ver como lidar com cada uma delas. Renegociar. Renegociar se possível, alongar prazo se possível, trocar dívidas caras por dívidas menos caras. Por exemplo, você deve ao cartão de crédito. É uma dívida cara. É uma dívida caríssima. É uma dívida que seria quase que impagável. Você consegue, seja por mecanismos bancários ou familiares, o suficiente para quitar essa dívida e transforma essa dívida numa nova dívida com juros menores, com taxas menores administráveis. Então, coloque a cabeça no lugar. Pense, porque a solução existe e você vai ter solução. Pastor Silfarne, uma de nossas ouvintes aqui, ela faz uma pergunta relacionada a esse assunto. Ela diz: uma dúvida, quem está endividado no dia do arrebatamento, ele poderá ficar
que tá com dívida, ô pastor, já tem gente querendo enrolar a dívida até o arrebatamento, diz que vai ser breve, ou poderá ficar porque está endividado. Você é meu amigo, né, cara? Pergunta do ouvinte aqui, ouvinte, me dá um nome aqui, ouvinte, só para poder dizer pro pastor qual é o seu nome. Não, minha irmã querida, veja bem, eu acho que pensar em arrebatamento, tem que pensar primeiro que a dívida tem que ser paga sim, tem que resolver, como o pastor falou. Sem desespero, sem perder a cabeça, se vai subir ou não subir, honestamente, eu não tenho resposta para te dar sobre isso, não. Isso é com o pai, entendeu? Aí, como você fez salvação, se salvação é garantida eternamente ou não, vamos partir teologicamente. Vai ter alguém dizer, se a dívida for com o pai. Aí já é mais sério. Agora, eu acho que, Jota, falando sério também com a nossa irmã, uma palavra honesta mesmo, como o pastor disse, é muito real, tem que ser pago, mas sem perder a cabeça, tem que negociar, tem que buscar apoio, buscar orientação, não fique desesperado, não vai pegar uma dívida maior, não procure agiota em hipótese alguma. Sim, a questão se procura um agiota, que a solução é rápida, porque você não tem documentação para pegar o empréstimo. É o que ele falou, ver qual o juro mais violento, qual a dívida que é mais pesada e mais cara, negocie com dívidas menores. Ouvinte dizendo, JR, esse assunto de dívida não precisa falar nada, mas vou falar assim mesmo. É quente, minha gente. Então, Pastor Neves, quem vai falar aí? Eu acho que a maior dívida do ser humano já foi paga na cruz do Calvário, que é com Cristo na cruz ressuscitando ao terceiro dia. Mas a dívida é uma coisa tão tremenda que quando tu acaba de pagar uma, tu quer fazer outra, e tu tá sempre envolvido nisso. Então eu acredito que tira às vezes até a paz, o sossego, a quantidade de pessoas que vêm reclamando, que vêm com problemas que acabam virando um efeito em outras áreas da vida. A dívida leva a problema no casamento, leva a problema na vida com Deus, leva a problema no trabalho, leva a problema em todas as áreas da vida do ser humano. Aqui o pastor, o Pedro está dizendo o seguinte, estou devendo horrores no cartão de crédito, tá dizendo aqui qual é, ele diz assim, lançam cobranças indevidas e não estornam, juros só aumentam, já está quase 1.000, não querem negociar, botaram compras que eu não fiz, diz o ouvinte Pedro. Pedro, o seu primeiro passo é levantar toda a sua documentação, todas essas cobranças, e você vai ao Procon mais próximo de sua casa e apresente a sua situação, e você vai sair de lá com uma solução, porque quando você vai a um órgão de defesa do consumidor, acontece duas coisas. Primeiro, você está buscando ajuda oficial de alguém que é especializado nesse assunto, e eles vão te dar assessoria própria. Segundo, se você tiver que mover uma ação contra essa empresa de cartão de crédito, tendo ido primeiro ao Procon, você está documentado, mostrando que você procurou solucionar. Quer pagar, né? Quer pagar, e você terá a solução jurídica que vai fazer com que essa dívida seja reduzida a muito, muito menos do que ela na verdade é. Pergunta suave aqui da nossa ouvinte, vou pedir a pastora para responder. Tem uma dívida, JR, no cartão, e eu estou com dívida com Deus, pois se eu pagar o cartão, eu não consigo entregar o dízimo, e se eu entregar o dízimo, eu não pago o cartão. O que eu faço? Pergunta a nossa ouvinte. Minha irmã, pergunta aí. Minha irmã, a fidelidade ao Senhor, ela sempre, você não deve nem questionar. É algo que a gente já separa as primícias do Senhor. E a outra questão do seu cartão, você vai ter que ligar para sua, assim como o pastor colocou, você vai ligar, você vai resolver, você vai entrar num acordo, fecha isso, e aí os juros, ele para de crescer, e aí você vai parcelar essa conta e você vai pagar. Não abra o lugar para o devorador entrar na sua vida, porque essa questão de você, se eu não pagar, se eu não pagar meu cartão, eu tenho juros. Se eu pagar meu dízimo, se eu der meu dízimo, eu não pago meu cartão. A questão não é essa. A questão é a sua fidelidade ao Senhor. E isso daí, JR, eu queria deixar claro, não deve nem entrar em cogitação na nossa vida, porque a nossa fidelidade ao Senhor, ela deve ser, assim, a primazia da nossa vida. E uma coisa que eu queria falar para mulheres como eu, agora, outono entrando. Então, JR, quando a gente chega no shopping, quando a gente recebe os encartes, nós ficamos loucas. Por quê? A coleção do outono e inverno chegando. E a gente precisa de tudo. Não é verdade, mulheres? Vocês estão me escutando. Eu sei, a gente precisa. Pelo menos a gente acha que precisa. Mas assim,
eu não posso comprar. Eu preciso me policiar, eu preciso vigiar, essa é a palavra. Deixa eu descrever eu preciso pro deixar ouvinte. o cartão em casa. Porque é rádio. Eu preciso. Companheiros, me ajudem aqui. Vejam que a pastora segura as duas mãos e fecha as duas. Você vê? Ela tá fazendo uma força para falar. Porque Ela assim, pra ela falar assim, eu vou vencer, eu não vou lá. Isso, não é isso? Não parece, mas seu é pai? isso, Seu pai que é psicólogo, explica isso aí pra gente aí. Marcela tá aqui como mulher, é verdade, não é fácil pra Luciana gente. Ali, a Luciana tem que pra ela não é tão difícil assim. Então, olha lá. Não é fácil, é difícil, mas primeiramente a fidelidade ao Senhor. Ouvinte dizendo, estou pagando uma dívida que não é minha, emprestei folhas de cheque para um parente, agora tenho meu nome no Serasa por causa disso, mas já comecei a limpar a minha dívida, negociei a dívida. Conta aqui mais um querido ouvinte, aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência, muita gente, olha, o pessoal tá com dívida mesmo, gente, olha aqui, olha, ouvinte dizendo, JR, é o seguinte, o endividamento vem porque não priorizamos as coisas necessárias e compramos as desnecessárias, diz o nosso ouvinte Gustavo. Outro ouvinte aqui dizendo, referente à compra de produtos supérfluos, a pessoa tem que ter controle para não se atrapalhar em dívidas. Agora, em relação à alimentação, aí fica difícil deixar de se endividar se não houver outro recurso. Tem que haver uma renegociação com os credores e procurar um meio honesto para quitar a dívida. Gostei do meio honesto. Fala, Nereves. Eu acho que a gente priorizar o que é básico, né? Porque o que é supérfluo tem, às vezes, tomado conta mais da nossa finança, do nosso dia a dia, no consumismo desenfreado, do que aquilo que é necessário. Quando é citado, eu dou o dízimo, eu pago o cartão de crédito, a Bíblia diz que trazei os dízimos e a oferta com alegria ao Senhor. Eu não posso colocar no mesmo nível do pesar que eu não estou conseguindo pagar o cartão de crédito. Está havendo um descontrole emocional, e esse descontrole emocional acaba influenciando no consumismo desenfreado, foi o que a pastora falou. Chega no shopping, tem um vidro lá escrito promoção, aí o corpo vai te arrastando para lá, daqui a pouco a outra vitrine tá lá, promoção 70%, opa, então não vou mais entrar aqui, eu vou para ali, e a gente acaba vivendo um status no consumismo, seja de roupa, produtos, serviços, e até como foi falado desse endividamento, que a pessoa acaba se enquadrando no status. Status eu compro o que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho para mostrar quem não interessa. Eu tô bonito, tô de carrão, mas tô cheio de dívida, todo enrolado. Muita gente aqui também falando que a culpa é do limite que te dão no cartão de crédito. Entendeu? O banco já te dá um limite alto e aí a pessoa queima. Por conta disso, muita gente endividada acompanhando a gente. Agora, e as inundações, minha gente? Pelo amor de Deus, mais uma vez, não pode. Nesta noite, 38 bairros de São Gonçalo, nossa querida São Gonçalo, 38 bairros foram fortemente impactados com as inundações, com as chuvas. Há um registro de óbito, infelizmente, o falecimento do senhor José Cardoso, de 70 anos, que ele teria morrido afogado na própria casa ali no Sacramento. Eu quero mandar um abraço para todos que estão acompanhando a gente. Tem gente ouvindo a gente agora com a casa cheia d'água. E não é a primeira vez que eu estou aqui comunicando para gente que está com casa cheia d'água, que não conseguiu sair de casa ainda. E aí as coisas são impressionantes. As dúvidas são: a sua rua enche quando chove? Já viveu o terror de ficar ilhado? Você já se arriscou andando pelas águas? Comecei aqui o debate. Um dos nossos ouvintes mandou aqui, isso aconteceu nas lojas de todos aqui na nossa calçada, e a nossa calçada é bem alta. Imagine quem perdeu tudo dentro de casa, o teto do shopping desabou e muito mais, uma vergonha. Não pode chover que tudo inunda aqui em São Gonçalo. Perguntem se chover outra vez e manda aqui as fotos. Estou acompanhando aqui as fotos. A nossa ouvinte Cristina, que está acompanhando a gente, vivendo esse drama todo em São Gonçalo, minha gente. Nós estávamos comentando antes de começar o programa com os pastores a questão da falta de estrutura da cidade. Eu moro na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. A cidade está crescendo muito, muitos condomínios novos. Você percebe o crescimento da população de forma quase descontrolável. Mas você não vê uma estrutura feita base no saneamento básico, a mudança na rede de esgoto. As chuvas vêm mesmo. Infelizmente, a falta de estrutura e do poder público tem feito o povo sofrer, né? Então, JR, o problema é que as inundações, as chuvas, as catástrofes naturais, elas são, como o próprio nome diz, naturais. Elas vão acontecer aqui ou acolá, sempre acontecerão.
A gente sabe que todo verão as chuvas são grandes e se repetem as tragédias verão após verão. A história do Rio de Janeiro é marcada. A cada fim de ano, a virada de ano, tem alguma chuva grande, deixando pessoas desabrigadas, deixando pessoas sem condições de morar, perdendo as suas coisas. Então, isso é algo que já está no script, né? A gente já sabe que vai acontecer. E fica então a questão: por que as autoridades públicas, que têm a responsabilidade diante da sociedade de tomar providências, por que nem sempre tomam as iniciativas? A população, que muitas vezes não tem onde morar ou não tem como morar melhor, opta por alguns lugares que são já sabidos perigosos, não pode ser responsabilizada simplesmente porque escolheu mal ou porque construiu mal. As pessoas querem viver, as pessoas precisam ter lugar para morar. Então, é preciso que as autoridades públicas sejam responsabilizadas por essas tragédias, porque elas são previsíveis, elas acontecem, e se não são, alguma coisa precisa ser feita. Eu acredito que se o povo no momento político fosse mais consciente em escolher os seus governantes, escolher os seus representantes, porque o povo às vezes fica preocupado muito com o carnaval do ano que vem, aí já vão se preparando. O povo fica muito preocupado com o futebol, com os campeonatos, e existem situações que não têm mudado a história do ser humano, principalmente no Rio de Janeiro, em alguns estados, no Brasil num todo, com relação à saúde, políticas públicas, educação. Você chega nos hospitais, você chega nos centros de atendimento à saúde, você só vê o caos, não tem equipamento, não tem nada, e a gente vai levando, a gente reclama, mas não muda. Então acho que precisa ter uma mudança individual para poder influenciar coletivamente. Foi como o evangelho, como quer falar boas novas, ele acaba se voltando um pouco ao atendimento do povo. Você vê que Atos capítulo 6, o povo vinha reclamar com os discípulos que estava faltando alimento, estava faltando um atendimento às viúvas, aos órfãos. E hoje o que acontece? Nós culpamos os governantes, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Você passa na estrada, você pega alguém, está comendo um biscoito, está comendo alguma coisa, joga pela janela. Então tem hora que eu vou dar carona para alguns irmãos, eu chego a ser chato. Você não joga pela janela. Ah, pastor, mas eu já joguei, então não faça mais isso. Porque aí você joga um pacotinho, mas foi só uma balinha, e o outro vem, não, foi só um pacotinho de biscoito, e daqui a pouco isso tudo tá, a garrafa PET está no ralo, e aí o consumismo, como nós falamos anteriormente, a caixa da televisão de plasma de 70 polegadas tá lá no Rio boiando, passando para ir para a cidade vizinha, e quando chega numa cidade lá que não tem uma infraestrutura boa, as pessoas se afogam, perdem um carro, perdem a família, os animais morrem, e por aí vai, é um efeito bola de neve. A nossa ouvinte Cristina está dizendo: a rua da minha casa também encheu, minha garagem também encheu, a casa dos vizinhos e até o hospital geral também está debaixo d'água, diz aqui a nossa ouvinte Cristina. A Ivani, que está em Salgueiro, em São Gonçalo, diz: desde uma obra da Petrobras que ligava o Rio a Itaboraí, que ficou inacabada, bem perto de onde eu morava, toda a chuva a casa alagava, chegou até a 2 metros. Olha bem, fui indenizada e comprei em outro lugar que não alagava, mas passou a alagar também. Meu Deus do céu. A água te acompanhou, minha filha. Fiquei desabrigada e estou contando com a ajuda da igreja, e o meu filho está na casa de parente, diz aqui a nossa ouvinte. Olha a igreja aí, olha a igreja aí, estendendo a mão e abençoando. E uma coisa que é impressionante é o seguinte: muitas pessoas se arriscam. Tem gente que vai andando pela rua porque diz assim: eu conheço a rua, eu vou naquela escola ali, e sai. Mas esquece que além dos buracos naturais que existem, bueiros que já estão ali, que eventualmente a gente esquece, a rede elétrica é o maior perigo. Recentemente, uma pessoa queridíssima estava atravessando um lugar normal, centro do Rio, lugar assim aparentemente tranquilo, só que debaixo d'água, tá certo? E aí a rede elétrica veio e tomou um choque, entendeu? Caiu ali, só foram achar o corpo quando a água baixou e bem distante do lugar onde o episódio aconteceu.
a gente diminui o risco, até porque muita gente diz assim, eu não tenho alternativa. Tô com a minha mãe doente em casa, tô com um filho pequeno em casa, a pessoa coloca a mãe no colo, o filho no colo, atravessa lá a rua ou atravessa ruas, avenidas inteiras, na expectativa de levar para um lugar mais seguro, porque é o desespero que bate o desespero. Então é uma questão emergencial, é uma questão extremamente séria que acontece em São Gonçalo hoje, que ontem aconteceu num outro bairro, depois acontecerá em outro lugar, que acontece o tempo inteiro e que vai chover, vai inundar, mas a gente quer uma resposta do município, do estado, que seja uma coisa assim emergencial. O cara tem que acordar de madrugada, tem que estar lá para ajudar as pessoas. E se isso não acontecer, nós vamos estar absolutamente abandonados. E este é o grande problema que a gente enfrenta. Fala, Ceilei. Isso, JR, a questão mesmo é de sentir o abandono. Quem já viveu, eu já vivi isso algumas vezes na minha vida, e você vê aquela água entrando na sua casa, e aquilo tudo que você vê a sua família conquistar, e aquilo tudo com tanta luta, e aquilo tudo se perder, você se sente abandonado, você se sente desamparado, e você vai para onde é que eu vou, né? Então, o nosso pedido realmente é para que a igreja, a gente sabe que a igreja ela se levanta assim, ela ajuda, ela abre as portas, ela abençoa aquela comunidade que está ali, e a igreja, eu sei que a igreja, o povo de São Gonçalo, tantas igrejas ali, sei que vão estar juntas e abençoando, ajudando esse povo, né? E a gente clama, pede pelo governo, pelo prefeito, para que olhe para esse povo que está sofrendo, porque a dor, queridos, é muito grande. Então, no desespero, entra dentro da água, não quer saber, o corpo de bombeiro avisa, não faça isso. Ele fala assim, não, eu vou fazer. É desespero mesmo, é um né? Desespero. É muita dor. Juliano Medeiros com informações sobre esse assunto. Pois é, JR, moradores bloquearam a Avenida Albino em Parato, a principal do bairro Jardim Catarina, que foi um dos mais atingidos pelo temporal de ontem e madrugada de hoje, como protesto depois da inundação de diversas ruas do bairro. Os moradores pedem obras de drenagem, eles dizem que as inundações no local são frequentes. Só para a gente deixar aqui alguns números, 38 bairros de São Gonçalo foram atingidos pelas inundações desta noite. De acordo com a Defesa Civil, todos os 15 rios que cortam a cidade transbordaram. As pessoas que estão desalojadas foram levadas para 2 escolas da cidade. A gente também tem registro de protesto por causa do temporal na BR-101, na altura da saída 309. Neste caso, objetos também foram incendiados, mas o trânsito que chegou a ficar confuso foi liberado ainda há pouco. E é véspera de feriado, é o dia que as pessoas saem, é uma rota, né? É uma rota bastante intensa, a população fica revoltada e quer se manifestar de alguma forma, essa é a forma que eles escolheram. É desespero também, é desespero, porque estão dentro de casa, acontece isso tudo, enfim, que isso pode acontecer, mas a impressão que eu tenho que o que a gente quer ver é o poder público indo lá e dizendo assim, vou te ajudar, vem pra cá, leva um barco, não tem como, leva um carro grande, um carro alto, ajuda as pessoas, botar os médicos para atender as pessoas, faz o exame com urgência para ver se tem algum tipo de infecção, porque o que tem meu Deus do céu, só imaginar a sujeira que tá andando por aí. Juliano, obrigado, meu querido. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, olha, eu concordo parcialmente com tudo que vocês disseram aí, que também tem culpa do governo. Agora, a população é muito maior que o governo e muitas vezes não cuida do lixo, do seu bairro, da sua própria porta. Se isentam de toda a responsabilidade e culpam o governo. As pessoas precisam se sentir responsáveis pelo lugar que moram, pelo seu espaço e fazer a sua parte e cobrar ao governo que faça a sua. Espero que isso também conscientize as pessoas. É a opinião de uma de nossas queridas ouvintes, que eu também quero agradecer pelo carinho da sua audiência. E os pardais, minha gente, o pardal tá encontrando casa, hein? Pardal tá encontrando casa, e a casa agora é a Ponte Rio-Niterói. Não é a única não, hein? Eu tô falando só para dar um exemplo aqui. Estão usando agora uma tecnologia de ponta, entendeu? Diz que pega tudo. Bom,
A cada 3 quilômetros aproximadamente, tanto indo quanto vindo, você vai ter ali esses radares que tem uma tecnologia diferente da utilizada atualmente na maioria dos equipamentos. Em sua opinião, radares são importantes para evitar acidentes? Há, na verdade, uma indústria de multas? Você é contra ou a favor da colocação de radares? E aí, queridos debatedores? Eu acho que as duas primeiras perguntas, as duas eu diria sim. Ou seja, é necessário que haja, é importante, porque infelizmente nós aprendemos mais facilmente com esse tipo de educação repressora, que nosso povo não aprende, infelizmente. Nós todos temos que ser conscientes, né? Precisamos aprender muitas vezes com esse tipo de limite mais rígido, né? Com trabalho de punição algumas vezes. Mas também é uma indústria de multa, eu penso, porque é necessário educar, é necessário ensinar, mas a forma que é feita de forma abundante e sabendo, infelizmente, que essas verbas que são recolhidas das multas não são bem empregadas historicamente no nosso país, não deixa de ser uma indústria de multa também. E sobre a pergunta se é contra ou a favor, se perguntasse se você gosta ou não, eu diria que não gosto nem um pouco. Mas eu não posso ser contra, JR, porque a questão é, nós só funcionamos, nós só nos comportamos quando sabemos que para qualquer desrespeito que venhamos a cometer, seja de um limite de velocidade ou seja de qualquer área da nossa vida, há uma consequência. Então eu preciso ser a favor, porque há vidas que se perdem, há famílias que se perdem por causa de excessos. Há muitos motoristas que não respeitam as mais elementares regras da direção. Então, já que nós não nos comportamos voluntariamente, já que nós não agimos educadamente no trânsito, é preciso que haja algum mecanismo que impeça as loucuras que são cometidas no trânsito. Então, mesmo não gostando, eu preciso ser a favor. Agora, não deixa de ter razão o pastor quando diz, há sim também uma indústria de multas, uma forma de aumentar a arrecadação de algumas prefeituras e estados através do excesso de multas. Há uma identificação de que o ser humano ele parece que só funciona pelo método aversivo, né? Se vai mexer no bolso, se vai incomodar ele, aí ele funciona. A quantidade de pessoas que ainda hoje dirigem sem carteira é muito grande. E aí, se ele causa um acidente, um mal, e automaticamente, se ele não passou pela regra de trânsito, ele vai cometer mais imprudências. E aí, se ele comete imprudências, ele tem que ser punido. E a punição vem como um método para poder controlar exatamente aqueles espertinhos, os que tentam fugir das regras. Então, há uma indústria também no comércio, tanto seja na câmera, seja nos pardais, ou seja nos guardas que hoje estão em cada canto da cidade, porque vem, você está fora da regra aqui, teu carro não está vistoriado, mas aí vem sempre o jeitinho não, mas aí eu deixo o café e aí eu passo. Então eu acho que a regra tinha que ser total em todas as esferas, tanto para aquele que tem o poder de aplicar a regra. Quer dizer que você tinha que aplicar a regra, não aplicou porque foi subornado. Então a regra agora vai se reverter contra você. Então, quanto mais for dado, mais será cobrado. A Bíblia diz sobre o que é de César, dar a César. Então, se existe uma regra e eu estou dentro da regra, eu não tenho que temer. Como diz Romanos 13, né? Toda autoridade é construída por Deus. A autoridade da câmera lá é violenta. Essa tecnologia agora, ela vai captar uma série de coisas, ela está sendo colocada em diversos pontos, evidentemente tem um grande investimento para isso, a população reage contra, porque ninguém quer receber uma foto. Eu, por exemplo, eu sei qual é o meu carro. O prefeito não precisa mandar a foto do carro. Entendeu? Eu detesto receber aquela foto com o carro, entendeu? Mas existe isso o tempo inteiro, existem espaços onde as pessoas dizem, olha, não pode, cara. Aqui é 80, daqui a 100 metros é a 50. Lugares muito perigosos que à noite lugares perigosos. À noite 40, tem uma hora para que isso venha a acontecer. Além de tudo, muita gente reclama o seguinte, quando recorre, ninguém ganha. Exato. Entendeu? É difícil encontrar uma pessoa e dizer, olha, eu recorri e ganhei. Eu fui multado uma vez em Mesquita, um local que é 40 km por hora, um local perigoso realmente. Era 2 da manhã, vindo do hospital que foi socorrer uma pessoa, atrás de mim foi uma moto. Como é que eu vou andar devagar com a moto atrás de mim às 2 da manhã, cara? Eu fui multado, eu recorri, coloquei isso, não adiantou nada.
Então, essa falta de sensibilidade dos que legislam em cima disso, que coordenam isso, é que está sendo Ouvinte complicado. dizendo que o povo nunca sabe para onde vai o dinheiro das multas. O ouvinte está dizendo, eu quero a transparência, pastora. JR, tudo começa com a educação do trânsito, não existe. Então aí se coloca os pardais, ok. Aí já tem os pardais, aí eu falo, aí aqui ele tá colocando, radares terão uma tecnologia diferente, ou seja, buscando o ápice da tecnologia para isso. E aí eu fico indignada, sabe por quê? Porque eu chego num hospital e vou fazer um exame e por problemas técnicos o meu exame deu errado. E aí eu fico à mercê de ser cuidada e não sei como estou sendo cuidada, porque estão achando que é determinado tipo de doença, porque teve um problema técnico, porque não teve os aparelhos necessários para fazer tal. Então o interesse aqui no caso, é somente de quê? Do dinheiro, para desviar esse dinheiro, para corrupção entrar, para o roubo entrar. Então eu fico indignada com isso. Isso me indigna, né? Quando a gente está passando em determinados lugares e você vê aqueles guardas para multar escondido atrás de moita, escondido atrás de não sei... Que isso? Vai na moita? É, na moita. Literalmente. Estão escondidos. Ah, porque dizem que estão numa sombra. Mas não são, estão escondidos. E não é mas a sombra do onipotente. Mas você que está andando de maneira correta... Coitados, são os mais inocentes nessa história toda aí. Você que está andando de maneira correta, eles não estão são. ali... Eles Pelo estão menos ali. Os guardas não trabalham no Não, eu estou dizendo que eles estão ali escondidos no sentido. Estão ali porque estão cumprindo o papel deles. Correto? Ordens, né? Estão ali cumprindo. Ouvinte dizendo, em frente a uma escola que eu trabalhava havia um sinal e não havia radar. As pessoas ultrapassavam o sinal mesmo sendo em frente à escola. Depois colocaram um radar de avanço, agora todos param no sinal. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, é que eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. E outro ouvinte dizendo, é muito difícil transitar em alguns lugares, a violência está muito grande, já sofri violência de trânsito 2 vezes, eu fico com medo de motos. Aí, mais uma história aí de moto, pastor. Por que das motos? Porque o pessoal tá soltando muito de moto, né? É um histórico disso, né? Com um garupa atrás. É complicado, minha gente. Eu quero agradecer aqui aos companheiros participantes aqui do nosso debate 93 de hoje. Vamos ver o resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, na voz dela que volta de férias. Pesquisa 93. Já saudamos aqui, Marcela, a sua volta, o seu retorno ao posto. Muito bom tê-la de volta aqui ao nosso debate 93. JR, que bom estar de volta, nossos queridos debatedores, os nossos ouvintes. Hoje nós perguntamos, dentro do nosso primeiro tema, se os nossos ouvintes acham que o cristão só pode ser amigo de outro cristão, e 100% deles disseram que não, JR. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, participação de todos eles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, aqui o pastor Gilton de Medeiros. Obrigado, querido, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, é sempre uma alegria estar aqui no debate. Eu quero aproveitar para deixar um grande abraço para o povo lá da minha igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, para a equipe do Jornal Novas lá no Centro de Juventude Cristã, para o povo da Igreja do Rio Comprido e também para a minha família. Maravilha, pastor Silfarne, um forte abraço, querido, Deus abençoe sempre, feliz Páscoa. Obrigado, meu amigo JR, feliz Páscoa também, obrigado aos queridos debatedores que participaram dessa mesa linda aqui. Quero mandar alguns abraços, né, minha querida Patrícia, para toda a equipe da Associação Vida Plena, no trabalho da psicologia com as crianças vítimas de violência, hoje lá em nosso sobrinho, meu filho Aleph, meu sogro Silas e Sueli, que estão de zika lá em casa, hospedados, sendo tratados, acompanhados pela filha, a Érica, a Areza de Nova York, a sua família aqui em Brasipina, a Fátima e a Beth estão nos ouvindo. Um abração a todos. Obrigado, pastor Onireves. Eu que agradeço poder estar aqui mais uma vez. Quero deixar um abraço, um beijo, que amanhã nós estamos fazendo os 10 anos de casados, para a missionária Daniele e a Hanna e a Radassa lá, a minha família. Eu quero também agradecer aos irmãos que têm orado, têm nos ajudado. Nós estamos agora no início de abril para abrir uma nova igreja lá na Campos Sales com Rio Branco, lá no bairro Nova Cidade. Então, quero agradecer a todos. Pastora Cirlei, obrigado, querida. Aqui vocês mudaram os microfones todos, aí eu fico doidinho. Eu que agradeço, JR, e hoje eu quero, assim, em especial agradecer o carinho de todos aqui da rádio, de todos os ouvintes, da igreja,
Quero mandar um beijo para a comunidade cristã Novo Dia, para todos os irmãos e pelo meu filho, que ficou internado durante uma semana. E o carinho que eu recebi, hoje tem 19 dias que ele foi liberado e agora ele já está podendo fazer tudo que ele gosta. Então, assim, eu quero agradecer o carinho de todos os irmãos e um abraço e um beijo pro meu marido lindo, pastor Alex Pinheiro. Te amo, meu amor. Vamos orar juntos aqui, companheiros. Pastor Silfarne vai apresentar os assuntos diante de Deus em oração. Nós temos muitos motivos para nossa oração. O tema de hoje, os temas que nós debatemos hoje aqui são todos temas do nosso dia, temas importantes, valiosos, e eu quero agradecer demais a companhia e o companheirismo dos nossos ouvintes. Quando nós estamos lendo, expondo aqui as opiniões, é a nossa vida, né? Não dá para ler tudo, não dá para ler todas as opiniões, a gente faz sempre o possível, mas isso revela o quanto as pessoas encontram um lugar para falar, encontra um lugar para interagir. Eu quero agradecer porque isso acontece através do Facebook, isso acontece através do nosso site, através do nosso WhatsApp, ligando. A rádio se torna uma companheira para quem está acompanhando a gente: Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Guapimirim, Tanguá, Maricá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacô, essas regiões todas onde nós temos uma gigantesca audiência e a participação dos nossos ouvintes, nosso carinho. Mas hoje, nessa oração, além de orarmos pelo tema, orarmos pela cura dos enfermos e também pelo consolo aos corações enlutados, nós vamos orar pelos desempregados do Brasil. Nós temos hoje, segundo a pesquisa, aproximadamente 9,6 milhões de pessoas desocupadas. É outro termo para desempregado. 9,6 milhões, segundo os últimos dados. Só para você ter uma ideia, a população estimada no Rio em 2010 era de 6 milhões e 300 mil pessoas. A população do Espírito Santo também, agora, mais recentemente, em 2014, era de pouco mais de 3 milhões, quase 4 milhões de habitantes. Então, só para ter uma ideia, é como se você juntasse a população do estado do Rio e a população do estado do Espírito Santo, e estão todos vocês desocupados a partir de agora. O desemprego, quando bate a porta de alguém, é muito difícil. O homem, especialmente, ele se sente inferiorizado. Bate um desespero porque não tem como pagar as suas contas, muitas vezes não tem como trazer o alimento para casa. Quando na casa as pessoas são companheiras, eles fazem tudo. E às vezes é uma bijuteria, é um docinho, é alguma coisa simples que vai ser feita e que ajuda para que o sustento da casa venha estar à mesa. A igreja é um lugar de ajuda, de recolocação, de treinamento, de contatos que podem ser feitos. E nós vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida. Quem está empregado, agradeça a Deus pelo seu emprego, trabalhe bem, faça o melhor. Para quem está desocupado ou desempregado, nós vamos orar para que Deus abra portas de emprego e que você seja recolocado no mercado de trabalho com a graça de Deus. E lembre-se de agradecer a Deus por essas portas que serão abertas em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, juntinhos agora, vamos orar. Amém. Jota, que eu só incluí minha mãe, perdoa, ela faz 91 anos hoje, lá em Fortaleza, da irmã Minervina, não deve estar ouvindo o programa, mas eu quero orar por ela também. Pai, muito obrigado pela manhã de hoje, obrigado pelo que conversamos aqui, assuntos sérios. Eu sei que há pessoas realmente precisando da direção de Deus quanto às suas amizades, que o Senhor traga maturidade cristã ao teu povo. Também as questões que tratamos, a questão dos nossos irmãos em São Gonçalo, que estão sofrendo, como foi dito aqui, a tragédia de perder, às vezes, conquistas de uma vida inteira, Deus, com tanto sacrifício. Oramos para a questão da justiça no Brasil, no que tange a questão das multas, para que isso seja feito de forma equânime e não de forma iníqua, Deus. Oramos também, Pai querido, pelos desempregados desse país, que são tantos, Deus. Tanta gente até ligado com os que estão também endividados. Ó Deus, tenha misericórdia desses irmãos, Pai. Dê-lhes a oportunidade de uma porta de emprego. Eu sei que Tu podes reverter esse quadro tão difícil na vida desses nossos amados. Querido, eu quero também orar, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enlutados nessa hora. Quem perdeu um parente, um ente querido e que sofre a dor do luto. Só o Espírito Santo pode consolar alguém que perde alguém que amou, e nós oramos por isso. E pelos enfermos, se alguém agora num hospital, em um leito de hospital, se alguém junto com um parente nessa hora ouvindo o debate, que o teu espírito de cura chegue a essa pessoa, que Jeová Rafá possa alcançá-lo, mas acima de tudo, que o Consolador,
o fortaleça nesse tempo de enfermidade, para que passando esse tempo difícil possa ficar firme. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos. Ora para minha mãezinha, irmã Minervina, que hoje completa 91 anos de idade. Eu trago saúde para minha mãe, é o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.